Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para nossas dicas diárias de como se ler a Bíblia. E hoje eu quero deixar para vocês uma dica que eu considero importante, mas não mais do que a dica que eu já disse anteriormente, que é prioridade. Eu vou insistir nessa tecla de prioridade antes de falar da dica de hoje, porque não adianta, por exemplo, eu estou aqui sentada e não adianta eu ficar assim, sentada, eu estou falando no sentido figurado. Não adianta eu só ficar imaginando, pensando, não adianta eu ficar desejando no meu coração, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não adianta eu ficar pensando, eu vou ler a Bíblia todos os dias e não ler. Então, mais do que desejar, mais do que querer, mais do que ficar imaginando, mais do que ficar sonhando, mais do que ficar querendo, é você pôr a mão na massa, você chegar, ir fazer. Isso é você ter atitude. É essa palavra correta. Tomar a atitude de você se posicionar, você colocar como prioridade a sua leitura diária, para você ter êxito no seu caminho, beleza? Então vamos à dica de hoje. Eu vou só reforçar e mostrar o porquê você deve ter um dicionário do lado. Porque como eu já disse anteriormente, existem palavras difíceis, de difícil entendimento na Bíblia, porque ela foi escrita há muito tempo atrás. E mesmo quando você estiver fazendo a sua leitura por uma Bíblia atualizada, por uma Bíblia explicativa, você tem que saber o que aquilo significa para fazer a diferença, para você ter um maior entendimento. Eu vou dar um exemplo de um versículo. Se eu não souber o que aquilo significa, eu vou ficar, como diz, boiando. Ele está em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 7, que diz assim: Tu as incultarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Se eu não souber o significado de algumas palavras, eu vou pular, eu vou ler as outras palavras e eu posso ter um entendimento, mas não será 100%. Pode ser um entendimento 70%, 80%, 90%, 99%, mas não vai ter o 100% do entendimento se eu não souber aquela palavra. Por exemplo, eu lendo a primeira palavra, já é uma palavra um pouco difícil para o meu entendimento, porque ela não é uma palavra comum, não é uma palavra que eu uso diariamente. Aqui está falando assim: tu as incultarás. Aí eu passo, eu não sei, eu não tenho dicionário, eu não vi no dicionário, eu vou continuar a leitura. Tu as incultarás a teus filhos e dela falarás. Falar eu sei o que significa. Então, e dela falarás eu sei. Da palavra eu vou falar. Assentado. Eu estou assentada no momento. Então, eu sei o que significa estar assentado. Aqui diz assim: e dela falarás assentado em tua casa. Eu sei o que é estar assentado na minha casa. Estar sentado, posso imaginar sentado em sua casa, no sofá, na cadeira, no chão. Eu já imagino como que aquela pessoa pode estar falando. E dela falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, eu estou andando pelo caminho e eu estou falando daquela palavra. Que caminho? Na rua. Que caminho? No beco. Que caminho? O caminho que você estiver andando, que estiver passando. Eu imagino um caminho e vou caminhando por ele falando desta palavra. E ao deitar-te, quer dizer, como que eu vou falar da palavra ao me deitar?
eu vou deitar e vou repeti-la, eu vou deitar e vou falar, e ao levantar-te. Então, eu lendo isso, eu tenho uma noção do que o autor está querendo me dizer, mas eu não tenho o significado da primeira palavra, que é incultarás. Quando fiz a leitura, eu estava com o dicionário do lado e eu fui verificar o que significa a palavra incultarás. E o que ela significa? Incultar significa proporás. Então, eu vou propor para você, como eu estou fazendo, de propor para você a leitura diária da Bíblia. Eu estou dando dicas, então eu estou propondo para você. Aconselharás. Tem um ditado que diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia-se. Então, quer dizer, eu vou aconselhar. Então, eu vou te falar alguma coisa boa, como conselho. Significa também admoestar. Eu posso admoestar alguém. Está fazendo de uma forma, eu vou te admoestar. Eu vou falar de uma forma mais enérgica, vou te admoestar, eu vou te repreender. Ou se não, pode ser insinuarás. Posso insinuar para você. Você pode ler a Bíblia. É assim assado, é boa, é agradável a leitura diária da Bíblia. Eu estou insinuando. Incultarás. Insufrarás, insufrar. Eu vou falar com mais energia para você fazer essa leitura. Orientar, eu vou te orientar, eu vou te dar uma direção. É o que eu estou fazendo hoje. Eu estou te dando uma direção, eu estou te orientando de como você ler a Bíblia diariamente. E a última palavra que eu tenho é recomendarás. É o que eu também estou fazendo, eu estou te recomendando, eu estou recomendando para que você faça a leitura diária da Bíblia, para que você tenha sucesso, para que você tenha conhecimento, para que você tenha sabedoria, para que você tenha êxito em tudo que você for fizer. Eu estou te recomendando. Então, quando eu leio, tu a incultarás, significa tantas coisas nessa palavra. Então, eu vou ter uma possibilidade de imaginação maior, de meditação na palavra maior. O que é isto? Tu as incultarás, eu vou orientar os meus filhos, eu vou admoestar os meus filhos, eu vou aconselhar os meus filhos. Aqui, olha só. Tu as incultarás a teus filhos e dela falarás, assentando-te em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Isso é uma orientação que foi dada por Moisés aos filhos de Israel, falando para ele, Deus falando para ele, falar aos filhos de Israel, que eles tinham que ter esta palavra, a palavra dele, de Deus, que tinha que ser colocada na mente da criança. Isso ela andando pelo caminho, isso ele falando, tu as incultarás. Então a responsabilidade dos pais, a responsabilidade daquele que é tutor, a responsabilidade daquele que cuida, a responsabilidade daquele que gerou. Se é meu filho, eu gerei, mas eu vou orientar, eu vou educá-lo, eu vou propor, eu vou aconselhar, eu vou admoestar, eu vou insinuar de todas essas formas aos meus filhos, para que eles, e eu vou fazer dessa forma, eu estando assentado, eu estou admoestando, eu estando assentado, eu estou falando, eu estando assentado, eu estou orientando. Ou se eu estiver andando pelo caminho, estou com meu filho do lado, eu estou falando, eu estou orientando, eu estou admoestando, eu estou corrigindo, ao deitar-se, ao levantar. Então, significando que seja a última palavra e a primeira palavra, a última palavra do dia e a primeira palavra do dia. Viu como é importante você ter um dicionário? Viu como é importante você saber a palavra que você está lendo para que ela entre com maior facilidade? É isto que você tem que saber.